a forma técnica de se falar, são os estudos de viabilidade econômica e análise de impacto regulatório, né? E como é que você vê isso assim? Porque eu sei que você é professor, né? Você acha que o processo legislativo, ele também abarca esses profissionais de outros ramos? Sem dúvidas. Tem um dado interessante, porque eu entendo, eu acredito que todos os colegas se concordam, que o advogado é inerente ao processo legislativo. Não tem como a gente falar do fazer das leis se não tiver um acompanhamento jurídico. Mas apenas em 2022, com a Lei 14.365, é que o nosso Estatuto da OAB colocou que o advogado é indispensável ao processo legislativo. Há 2 anos. Então, o advogado não era visto assim como essencial no processo legislativo. Claro, algumas casas legislativas, sobretudo estadual e federal, têm os cargos de procurador legislativo, dos técnicos, mas não tinha essa previsão lá no nosso estatuto. Quando a gente vai para o chão de fábrica, lá nas câmaras municipais, quando eu me deparei com essa temática e com, vamos dizer assim, com o dia a dia de elaboração das leis, eu percebi essa necessidade de ter outros profissionais envolvidos. Então, vamos pensar aqui um plano diretor urbano, PDDU. Como que, vamos supor que os vereadores chegam para o assessor jurídico e falam bem assim, doutor, elabora aí um PDDU para a gente. Ou então o prefeito chega para o assessor jurídico dele e fala, é impossível, você precisa de quê? Arquitetos urbanistas participando, envolvidos diretamente, pessoas ligadas ao meio ambiente, saneamento básico, não tem como não fazer. Então, para isso, nós temos instrumentos, a exemplo de audiências públicas, para ouvir especialistas e também a comunidade. Orçamento, a gente precisa caminhar lado a lado com o contador. Não tem como você destrinchar um orçamento se não tiver a presença de um contador público. Não é nem qualquer contador, é um contador público. Então, assim, é fundamental que o processo legislativo seja multidisciplinar, que a gente converse com outros profissionais e que esses profissionais que estão envolvidos nessas áreas se preparem também. Ou seja, busquem entender como que é o processo legislativo, como que eu posso participar. Hoje a gente costuma colocar no dispositivo dos regimentos internos, no âmbito das comissões permanentes, que são aquelas comissões temáticas. Então toda Câmara Municipal, ela tem no mínimo 2 comissões obrigatórias, que é a CCJ, né? A Comissão de Constituição e Justiça, e a COF, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas. Mas tem as outras comissões temáticas, Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, e isso aí vai de acordo com cada município. Tem município que tem uma comissão de turismo. Se a gente for para a Chapada, os municípios ali necessariamente tem que ter uma comissão temática do turismo. Então, você vai para outras regiões aí que tem uma comunidade. Recentemente a gente fez uma lei orgânica em um município que tem uma grande quantidade de indígenas, dos povos indígenas. Então você tem que necessariamente retratar isso no âmbito da lei orgânica. E aí tem uma comissão nesse município que trata dos povos indígenas. Mais do que justo que tenha. Aí nós colocamos alguns dispositivos no regimento interno que autoriza profissionais participar dessas discussões no âmbito das comissões. Então, enquanto está gestando ali a lei, convida-se profissionais de outras áreas qualificados para sentar com os vereadores e opinar. O projeto está falando isso, isso e isso, mas eu acho que isso aqui na prática tem dificuldades, pode ser aprimorado. E aí qual é o nosso papel? O nosso papel entra aí a técnica legislativa. É pegar aquela ideia do profissional e converter aquilo em um parágrafo, em um inciso, em um artigo, em uma linha, porque ele não tem a técnica do redigir, a técnica legislativa, mas ele conhece de fato a matéria. Então é importantíssimo que o processo legislativo seja multidisciplinar e converse com todas as profissões. Matheus, você tocou num ponto importante, né? A semana passada eu fui a Brasília, né? Resolvi algumas demandas do escritório lá e acabei indo na Câmara. Sim. E me deparei com uma situação que, assim, para a gente que milita dentro do âmbito municipal, estranha um pouco, né? Você vê as salas das comissões movimentadas, né? Com discussões, presença da sociedade. E é um grande paradigma a ser quebrado, porque no âmbito municipal, principalmente no estado da Bahia, você vê uma fragilidade desse instrumento que é tão importante na feitura da lei. Por quê? Ali é aquele momento que você tem um especialista, que você tem um profissional, um engenheiro, um agrônomo, né, um farmacêutico.
alguém Sim. que efetivamente tenha um domínio técnico sobre um tema que possa colaborar. E ali na comissão que surge o debate. E na Câmara Federal eu percebia, poxa, eu entrava numa sala de comissão, você tinha alguns deputados presentes, participação ativa de entidades, né, sociais, né, organizações não governamentais, né, pessoas da sociedade, enfim, que demonstravam interesse em colaborar com aquela produção legislativa dali. E, lamentavelmente, você não vê essa realidade se espelhar nas câmaras municipais. E aí é o motivo de meu questionamento, né? Porque, às vezes, quando a gente está trabalhando nesse âmbito, a gente pega, muitas vezes, uma necessidade do legislador de tentar produzir leis em quantidade, mas esquece a qualidade legislativa, né? E aí você vai para um outro aspecto aí que isso resulta, né? E aí a participação que você falou da questão da capacitação, dos cursos, etc, etc. Porque no município tal teve a lei, foi sancionada e foi publicada. Por que não pode? Entendeu? E aí você vê, CCJ, poxa, passou pela CCJ isso, essa matéria efetivamente sofreu um controle de constitucionalidade preventivo dentro do âmbito do processo legislativo? Não sofreu. Então, e o profissional do direito, né, principalmente esses advogados, os nossos colegas advogados que estão à disposição no interior do Estado, né, para as câmaras municipais, muitos deles, por não ter a vivência dentro do processo legislativo e até pela relação política que tem com o gestor ou com o vereador, acaba se valendo, às vezes, de ensaios ou modelos, né, reproduzidos por outras entidades que efetivamente não guardam nenhum lembro de constitucionalidade com aquela proposição que ele está querendo. Porque aprovou em tal lugar e tal. Então, como é que você enxerga isso? Como é que você, dentro da sua militância no âmbito legislativo, como é que você observa essa questão? É uma realidade que precisa cada vez mais ser alterada no âmbito do legislativo municipal. Não raro a gente chega nas câmaras e se depara com aquela realidade de apresentar um projeto no dia e querer votar no mesmo dia. Em todos os lugares que a gente passa, a gente tenta mudar essa realidade. Todos os regimentos internos que nós atualizamos, porque quando a gente está fazendo o regimento interno, nós não entregamos um produto pronto. Ele é construído junto com os vereadores. E isso leva meses. Então, não deixe de não ser uma capacitação, porque a gente está discutindo ali artigo por artigo. Quando nós estamos fazendo esse trabalho e também quando tem eventos voltados para o vereador, a gente fala isso, a gente percebe que muitos deles se chocam, ficam com os olhos arregalados assim, quando a gente fala que não deve ser assim. Isso precisa ser mudado. Hoje tem algumas câmaras que eu já estou, que há reunião das comissões. Eu fico muito feliz por isso. Tenho a oportunidade de, em alguns municípios, participar dessas reuniões, acompanhar semanalmente ou quinzenalmente essas reuniões, e tem outros lugares que são outros colegas que fazem esse trabalho. Mas o que a gente precisa ter em mente? O processo legislativo, ele é semelhante ao processo judicial. Se porventura tiver algum ato no processo judicial que foi burlado, ou seja, não ocorreu a intimação de uma das partes em algum momento do processo, ele pode ser anulado totalmente. Você não tem como... Geralmente deve, né? Porque não existe a convalidação dos atos. Exatamente, é nulidade absoluta. Então não tem como ter uma sentença... Porque no judiciário, né, ainda existe os atos anuláveis ou os nulos, né? Os atos, no processo legislativo, a nulidade absoluta. O que acontece? O que é corriqueiro nas câmaras municipais? Apresenta o projeto de lei, chega lá com um carimbo, urgência urgentíssima. Eu tenho até trauma desse nome, urgência urgentíssima. Lê em uma sessão e vota na outra. Quando não lê e vota na mesma sessão. Veja só, já está tudo errado aí. O regime de urgência, a tramitação em regime de urgência tem que obedecer o mesmo prazo do processo legislativo federal. Então, primeiro, vota-se no plenário a urgência. Se aprovado a urgência, o processo legislativo ele tem até 45 dias para ser deliberado. E outro detalhe, não se pode votar nenhum projeto de lei